Meu nome é Júlio César Furlan, esse é o meu primeiro vídeo depois da pandemia ter chegado ao Brasil. Muitos perguntam qual é a lição que essa pandemia trouxe para a gente. A lição que a pandemia veio nos mostrar é que fazemos parte de um todo coletivo. Somos, cada um de nós, seres individuais, mas vivemos num coletivo, numa sociedade. Ainda mais o ser humano, que é um ser, um animal gregário, né, que vive em sociedade. Então, viver em sociedade como um todo é perceber que o problema que afeta o outro, de alguma forma, vai afetar a mim também. A gente não pode só pensar nas nossas vidas individualmente, sem pensar no todo, no bem-estar do outro, no bem-estar e no equilíbrio de toda a sociedade. Então, a grande lição que a pandemia veio nos mostrar é isso. A gente não pode apenas cuidar da nossa casa, da nossa vida e esquecer o resto. No livro A Nova Era, eu já falava da necessidade de termos governos supranacionais, democráticos, obviamente, mas supranacionais. Além dos governos nacionais dos países, ter governo mundial. Quando a gente tiver moradas em outros orbes, ou governo galáctico, a humanidade ela precisa sempre se entender como um só, como um todo, como um organismo apenas, mesmo quando a gente está em países diferentes, em planetas diferentes. Porque o mal que aflige o outro vai chegar até nós, faz parte do ser um só. E quando eu falava dessa parte de ter um governo mundial e outros níveis de governo, é justamente para evitar situações que possam nos levar à extinção. A falta desses governos nos traz vários problemas, como terrorismo, epidemias, pandemias, tráfico de pessoas, tem uma série de coisas, né? Tráfico de drogas, tráfico de armas, que é necessário um governo mundial, um governo supranacional para lidar com isso. Contudo, o mais importante para nós é pensarmos em governos supranacionais para evitar a extinção da raça humana, que pode se dar através de pandemias, como essa que está ocorrendo. Esse vírus não é assim tão letal, existem vírus extremamente mais letais que esse. E além de pandemia, a gente pode também ter problemas com guerras mundiais, guerras biológicas. Existe uma série de coisas que poderiam atrapalhar a sobrevivência da espécie humana. Desastres astrológicos, como o que a gente supõe que foi o que extinguiu os dinossauros. Para esses tipos de crises mundiais que podem botar a espécie humana em risco, é necessário governos humanos supranacionais. E é claro que esses governos supranacionais eles têm que lidar só com assuntos desse nível, assuntos supranacionais. Problemas coletivos só podem ser tratados coletivamente. A individualidade, o egoísmo, só leva ao agravamento desses problemas coletivos que acabam atingindo a gente de uma forma ou de outra. O padrão de vida mínimo, de qualidade de vida mínimo, é um direito de todos os seres humanos e que nós, como sociedade, deveríamos garantir para todos, independente de quem são, onde moram. Educação, segurança, saúde, são ganhos, conquistas da humanidade, que devem, por exemplo, ser garantidos a todos os seres humanos, estejam onde estiver, em qualquer país, em qualquer lugar. Essa propagação desse vírus nos mostra que a nossa individualidade não se sustenta mais no mundo moderno, nesse mundo todo conectado que vivemos, de uma forma muito clara. As pessoas que têm uma condição de renda melhor, elas podem ficar em isolamento por mais tempo, mas aqueles que não têm condições de sobreviver precisam sair das suas casas para buscar o sustento. Então, a miséria que uma boa parte da população vive, que as pessoas mais abastadas não davam a mínima, ela começa a afetar a vida delas porque, ao ter essa parcela da sociedade que vai ser vulnerável, porque precisa continuar trabalhando, porque não tem condições mínimas de higiene, não tem água para lavar a mão, não tem acesso a álcool em gel, não tem acesso aos cuidados necessários,
a qualidade de vida dessas pessoas vai fazer com que a doença se propague entre elas e, de uma certa forma, atinja o resto da sociedade também. Outro assunto que é importante quando a gente fala de pandemia é que a pandemia, essas doenças, elas fragilizam a sociedade como um todo. Então, a gente precisou dar uma paralisada, né? Agora esse vídeo eu estou gravando no começo de abril de 2020. A gente precisou dar uma paralisada na sociedade para evitar o contágio. Só que a parcela mais pobre não pode parar de produzir, porque senão ela não tem o que comer, porque ela trabalha um dia para comer no outro. Então é papel de quem sustentar essas pessoas enquanto elas não conseguem se sustentar? Do governo, obviamente. Algumas pessoas ficam achando que isso não é papel do governo, não gostam muito dessa ideia, mas estão errados. Porque sociedade, ela é uma sociedade. Qual é o papel mais importante de uma sociedade? Manter todos que fazem parte daquela sociedade. O rico só existe porque existe o pobre. Então, todo o sistema existe porque existe cada uma dessas pessoas que estão nesse sistema. No meu livro, quando eu falo de redistribuição de renda, eu cito, por exemplo, que se você pegar um bilionário qualquer, vamos pensar nessa empresa de compartilhamento de carros, por exemplo, esses aplicativos. Só foi possível a alguém criar esses aplicativos de compartilhamento de viagens porque antes alguém criou o celular, antes foi criada a rede de internet, antes disso foi inventado o carro, tem gente que produz a gasolina, tem um mercado consumidor, pessoas que vão andar. Então na sociedade todos estamos conectados e todos somos interdependentes. Ninguém fica rico do nada. Nenhum rico pode dizer eu sou rico graças a mim e ponto. Não, ele é rico porque tem toda uma sociedade que dá os meios, garante as condições para que ele se torne rico. É lógico que é papel do governo ajudar essas pessoas no momento de crise, as pessoas mais necessitadas. Contudo, o nosso país, e não é só do nosso país, todos os países do mundo, mas principalmente o Brasil, ele é socialista na hora de distribuir o prejuízo e ele é capitalista na hora de acumular o lucro, acumular o dinheiro na mão dos ricos. Porque, eu já falei, nós não vivemos numa democracia e esse sistema que nós vivemos defende os interesses das classes mais ricas. O Brasil ele concentra a renda em vez de distribuir. Na crise de 2008, que eu trato no meu livro, inclusive, que foi escrito em 2009, o governo deu centenas de bilhões para os bancos. Nessa crise, o governo está pensando em gastar uns 50, talvez 100 bilhões para ajudar as pessoas mais pobres, que não vão poder trabalhar, mas os bancos já estão pensando em algo em torno de R$1 trilhão. Então todas as crises que chegam até nós, na hora de ajudar o pobre, o governo tem uma dificuldade enorme, e na hora de ajudar os mais ricos, os banqueiros, eles têm dinheiro de sobra. Então a gente precisa perceber esses pequenos detalhes que acontecem na nossa vida política cotidiana para a gente ver como a gente está sendo enganado. Isso acontece em todos os setores constantemente, infelizmente. Então a grande lição da pandemia é essa: nós não vivemos separados. Nós temos as nossas individualidades, mas fazemos parte de um todo. Enquanto a gente não conseguir perceber essa unidade como seres humanos, como espécies humanas, a gente vai continuar tendo problemas. Precisamos mudar a nossa forma de nos enxergar, de enxergar a nossa sociedade. E democracia é todo mundo vivendo em sociedade e colaborando com todo mundo, e a decisão é uma decisão colegiada de todos. Não é uma decisão de alguém que foi eleito e assim ele decide o que ele quiser. Não, é a decisão de todos, da sociedade. Muito obrigado, aperte o sininho, acompanhe o canal, que nós vamos falar muito mais ainda sobre esses assuntos e vou tentar explicar um pouco melhor nos próximos vídeos a lógica do porquê precisamos distribuir renda, a justiça que existe por trás disso e também como um sistema democrático realmente deveria funcionar. Muito obrigado.